Meu nome é Samuel, sou advogado, pós-graduando em processo civil. E o vídeo de hoje eu gostaria mais de compartilhar com vocês, bacharéis, estudantes dos 2 últimos anos, o 8º semestre até o 10º, e que irão prestar o exame de ordem. Eu gostaria de compartilhar com vocês como eu me preparei para o exame de ordem sem cursinho preparatório e consegui ser aprovado. Claro, em primeiro lugar, foi Deus. Se não fosse Ele, jamais nós teríamos dado o primeiro passo. Mas como que eu me organizei, como que eu me programei para que eu pudesse conseguir? Todos nós temos conhecimento que o exame de ordem, ele tira o sono de muito estudante. Muitos estão frustrados com o excesso de reprovação. Eu também passei por isso. Tive muitas reprovações até que eu desenvolvi o meu próprio método de estudo. Pode ser que não seja o melhor método do mundo, mas ele fez com que eu conseguisse ser aprovado no exame da OAB. E para sermos mais objetivo e não nos estendermos muitos, o que eu levei em consideração? Primeiro lugar, as disciplinas que mais exigem no exame que uma quantidade de pontuação maior. Por exemplo, ética, trabalho, processo do trabalho, processo civil, processo penal e tributário. Só que eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Se vocês durante o estudo, durante a faculdade, já têm facilidade com uma determinada disciplina, inclua ela como prioridade para você fazer da forma como eu fiz. Claro, se você quiser seguir o mesmo método que eu utilizei, tá bom? E como que eu fiz? Eu peguei essas disciplinas e comecei a estudar de uma forma diferente. Eu peguei como que eu fiz na prática. Eu peguei o edital do exame da OAB e vamos dar um exemplo aqui com direito constitucional, tá bom? No edital é colocado ponto a ponto das matérias que deverão ser estudadas. Como que eu fazia estudando 2 horas por dia, sempre à noite, por quê? Trabalhava, cansaço, enfim, problemas vai existir para todo mundo, não tem por onde correr. Mas eu fazia o quê? Primeira coisa, eu pegava o edital, abria pela tela do computador, notebook, abria uma página do Word. O que eu fazia? Direito constitucional. Vamos citar aqui um exemplo. Primeiro ponto, poder constituinte. Eu pegava esse tema, colava nas pesquisas do YouTube, via diversos vídeos aulas explicando sobre aquele ponto específico. Como que acontecia? Eu selecionava 2 a 3 vídeos daquela disciplina e assistia aquelas aulas. Normalmente eram vídeos de 30 minutos, 40 minutos, algumas instituições de renome, cursos preparatórios, outras não, mas assistia a todas. Eu diversificava de vários cursinhos, várias pessoas que também compartilham no YouTube videoaula, com a finalidade de assimilar conhecimento. Então, eu minimizava a tela do YouTube, deixava pequenininha, e também, assim, na metade do computador, e a outra metade era o Word. Como que eu fazia? O professor ia explicando, ia dando as orientações sobre aquele tema. Eu começava o quê? A fazer o meu próprio resumo, sem pausar, sem nada. Se eu tivesse dificuldade, se eu não conseguisse compreender o tema, depois que eu finalizava todo o vídeo, eu voltava do zero novamente, tá bom? Então foi assim que eu fiz. Então por dia, sempre eu pegava 2 a 3 tópicos, do edital, de uma determinada disciplina, e eu fazia o resumo. No dia seguinte, e tem mais, na primeira semana eu estudava a mesma matéria, ou seja, direito constitucional. Depois, o que eu fazia? Chegava no final de semana, sempre no dia seguinte, quando eu voltava a estudar, eu lia o resumo do dia anterior, tá bom? E fazia todo o processo novamente no segundo dia. Quando chegava no final de semana, eu fazia pesquisas de perguntas, possíveis perguntas no exame de ordem. Tem vários sites que tem provas disponíveis com exames, com resposta já pronta. Aquele Juice Way,
Eu vou deixar aqui na descrição esse site, que eu utilizei bastante, mas eu pegava questões naquele site PCI Concursos, tem outros também que eu não me recordo o nome, sempre relacionado ao tema que eu estudei. E elaborava umas 20, 30 perguntas e deixava o link daquele site salvo. Para quê? Para que eu pudesse depois voltar para conferir as respostas. E assim eu fui estudando. É notório no estudante de direito que 80% dos alunos têm facilidade com a disciplina de ética, ética do advogado, e é um dos temas mais exigidos no exame de ordem. E assim, é um que você já pode se preparar para estudar, porque vai ser excelente, você vai ter uma grande chance de gabaritar, digamos assim, a sua prova da OAB. Depois, vocês pegam matérias que vocês têm facilidade, além da ética, que já são 2 matérias. E também já comece a preparar para a prova da segunda fase. Então, se você escolher na segunda fase direito tributário, já pegue nesse roteiro como eu fazia, que a minha segunda fase foi direito tributário. Vocês pegam e utilizam já esse método na primeira fase. Por quê? Você vai estudando, vai desenvolvendo o seu conhecimento naquela matéria, numa reta final. Se você tiver possibilidade de estudar mais horas, se você tiver possibilidade de estudar 4 ou 5 horas, vai ser bom porque você vai ter a facilidade e vai adquirir maior conhecimento. Mas para aqueles que estão cansados, o dia a dia corrido, tem filhos, o trabalho, enfim, seja qual for a justificativa que você possa alegar, assim como eu, que antes sempre existia, eu encontrava uma razão na minha reprovação. E na verdade o problema era eu. Eu precisava me preparar, eu precisava ter disciplina, que eu não tinha. Eu mentia para mim mesmo que estudava e não estudava. Então isso foi um fator determinante para virar a chave e conseguir a aprovação no exame da OAB. Depois que eu segui esse método, graças a Deus, na primeira fase, eu acertei mais de 60% do caderno de questão, das questões. Na minha época, quando eu comecei a prestar exame de ordem, era 100 questões, depois diminuiu para 80, e em 2015 eu obtive a aprovação. E na segunda fase também, graças a Deus, seguindo o mesmo método, consegui a aprovação. Então eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque infelizmente eu tive um bloqueio, eu encontrava justificativa, desculpas para tudo, e na verdade não resolvia. Eu estava ficando para trás e também não tinha aquela condição financeira de pagar um curso preparatório. Então, se você estiver nessas condições, assim como eu estive no passado, eu te dou essa sugestão, porque vale a pena, funciona, você consegue. Não importa se você trabalha bastante, não importa que você tem que fazer faculdade, não importa se você está trabalhando, estudando e vai prestar o exame de ordem, ou se já é bacharel em direito, trabalha e chega cansado, fazer as atividades, as tarefas da casa, enfim, tome uma ducha, relaxe, abre o notebook, pega essas matérias, documento, página do Word, primeira disciplina que você começar a estudar, tópico 1 por 1, vai fazer levantamento, não utilize técnicas de chute, não vale a pena. Estudar é o melhor caminho. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Se vocês seguirem esse método, se tiver dúvidas, pode deixar aí no comentário, tá bom? Eu praticamente desenvolvi isso assim, de uma forma muito simples, não teve nada de requinte, nada de mega iluminação. Não foi foi na simplicidade que eu obtive êxito. Obtive aprovação no exame da ordem, porque esse tema assombra os bacharéis de direito, assombra os estudantes e é o grande vilão da advocacia. Para superar, existem alternativas. Se foi útil a você esse vídeo, deixa o like, se inscreva,
Se não for, deixa também nos comentários uma sugestão, uma técnica diferente, porque essa é a única forma de conseguirmos compartilhar com os próximos métodos que utilizamos que dá certo na prática, tá bom? Lembre-se, eu obtive mais de 60% de acerto na primeira fase utilizando esse método. E eu não estudei todas as matérias, eu não estudei todo o edital, ambiental, consumidor, internacional, filosofia, ética, não. Eu estudei 5 a 6 disciplinas e depois, lá na reta final, na última semana para o exame, eu apenas dei uma pincelada, digamos assim, em algumas matérias fazendo simulados. Deu super certo. Eu espero que vocês também, espero que dê certo com vocês também, tá bom? Boa sorte, boa prova, fé em Deus, vai ser aprovado.